Bom, pessoal, boa tarde, né? Boa noite aí para quem está assistindo de noite. Bom dia para quem for assistir de manhã, né? Essa aula de hoje eu vou finalizar o que a gente começou na aula passada, né? A gente começou a resolver aqui a lista 3 para V2, que é a lista que valia a maior parcela da pontuação da prova. Então nós fizemos aí a primeira, né? A segunda, a terceira, quarta questão, quinta e sexta, que foram questões mais rápidas, né? Não que as próximas sejam demoradas, é porque as próximas envolvem alguns cálculos, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa questão de número 7, ele me dá essa seguinte configuração aqui de amplificador operacional, ó. O amp-op do circuito da figura, e tá aqui a figura, é ideal. Letra A. Então tá aqui, ó. Que amplificador é esse, né? Qual é a configuração desse circuito de amplificador operacional? Aqui nós vemos que temos uma tensão, uma fonte de tensão VA, aplicada através de um resistor de 5K na entrada inversora do amp-op, né? E temos aqui uma outra fonte de tensão de 5 volts, que ao ser feito o divisor de tensão para esse resistor de 2K, eu vou ter uma tensão aplicada na entrada não inversora do amp-op. Então eu tenho tensões aplicadas em ambas as entradas do amp-op, nesse caso aqui. E, devido a isso, nós vamos ter aqui uma subtração. Essa é a configuração subtratora do amplificador operacional. Então, nós temos aqui ó, um RS, né, de 5K. Deixa eu levar essa figura lá para a nossa lousa. Então, letra A, qual a configuração desse circuito? Né, é um amplificador operacional na configuração subtratora ou diferencial, depende do livro. Né? Na letra B, o que ele pede? Determine uma expressão para a tensão de saída V0 em termos da tensão de entrada VA. Ele quer que a gente trabalhe nesse circuito para obter V0 em função de VA, né? Então vamos levar aqui uma cópia desse nosso circuito, né? Um print desse circuito. Opa, aqui. Lá para nossa lousa, né? Vamos olhar lá. Então tá aqui. Tá aqui o nosso circuito, ó. Essa é a questão de número 7, né? Questão de número 7 lá da nossa lista para V2. Configuração subtratora, né? Eu falei para vocês, é como se a gente tivesse uma configuração inversora, né? Um amplificador inversor, e uma configuração não inversora, um amplificador não inversor. A gente já sabe que isso simultaneamente no mesmo circuito, que é o que me dá aí a configuração subtratora. Então já sei, ó, esse R aqui a gente chama ele de RF, né? Ó, inclusive ele já está até com essa nomenclatura. Esse R aqui a gente chama ele de RS. Aqui, ó, eu posso chamar esses dois do valor que eu quiser, mas da nomenclatura que eu quiser, mas eu vou ter uma divisão de tensão entre eles. Então, se eu chamar aqui, ó, esse aqui de RP, posso chamar esse aqui de RK, por exemplo, para poder eu montar a minha equação. Então, quem vai ser o nosso V0 na configuração subtratora? Na configuração subtratora, o nosso V0, ó, ele é composto de duas parcelas. A primeira parcela é a parcela inversora aqui superior, ó. Então vai ser menos RF sobre RS, né, vezes a tensão que está entrando aqui nessa configuração, que é a VA. A parte inversora, mais a parte não inversora. Então eu vou ter, ó, 1 mais RF sobre RA, desculpa, sobre RS, né? Vezes a tensão que está entrando na parte não inversora. Que tensão é essa?
Aqui eu tenho um circuito série, né? Porque não entra corrente aqui, não entra, então tem um circuito série. Então a tensão sobre esse ponto é o divisor de tensão, né? A tensão sobre esse ponto é a tensão que está em cima do RP. Então quem vai ser aí, ó? Vai ser o seguinte, vai ser pelo divisor de tensão, essa tensão em cima de RP é RP sobre RP mais RK, né? Chamei de K lá, vezes a tensão de entrada, que no caso lá é 5 volts. Né? Eu não vou substituir os valores ainda não, vou chamar aqui de VB, tá certo? Considerando que aqui fosse a tensão VB, tá bom? Então essa é a expressão genérica para esse amplificador. Só que ele quer na letra B uma expressão para a tensão de saída V0 em termos da tensão de entrada VA. Ou seja, ele quer que as minhas duas únicas variáveis aqui sejam V0 e VA. Então, eu vou substituir os demais valores para a gente fazer a letra B de bola, né? Para a gente fazer a letra B de bola, porque a letra A gente já viu que é subtratora. Então, vamos substituir os valores. Quem é V0? Menos RF, que é 20K, sobre RS, que é 5K, vezes VA. VA continua sendo uma variável. Mais 1 mais RF, que a gente sabe que é 20K, sobre RS, que a gente sabe que é 5K, vezes RP, que a gente viu que é 2K, sobre 8K mais 2K, que a gente já vai escrever direto 10K, vezes VB, que eu já sei que é 5 volts, né? Então, quem vai ser o V0? Eu vou ter, ó, menos aqui o K corta com K, 20 por 5 dá 4, menos 4 VA, mais K corta com K, 20 por 5 dá 4, mais 1 dá 5, vezes K corta com K, 2 sobre 10 dá 0,2, né? Eu posso até manter o 2 sobre 10, vezes 5. Então aqui, ó, 2 vezes 5, 10. Então, o meu V0 é menos 4VA mais 5. Essa é a expressão que ele pede aí na letra B de bola, tá certo? A expressão de V0 em termos de VA. Ok? Então tá aí. Menos 4VA mais 5. E na letra C de casa, vamos ver o que ele pede na letra C de casa. Suponha que VA é 2 volts. Determine o valor de RF que levará o ampliop a saturar. Então, considerando VA igual a 2 volts. Deixa eu fazer logo essa simulação do jeito que está aqui, considerando VA 2 volts, tá certo? Já que ele vai pedir para a gente fazer depois, eu vou fazer essa simulação aqui. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte, vou colocar aqui no simulador. Então, considerando aqui, ó, o VA de 2 volts, que é o que eu já tenho aqui. Ó, aqui, né, ó, nesse primeiro momento é 20K, 5K, 8K, 2K, 27K, e as tensões de alimentação, a fonte simétrica de menos 10 mais 10 volts. Então vamos simular do jeito que está aí. Se VA igual a 2, né? O resultado esperado é, se VA igual a 2, 2 vezes 4, menos 8, mais 5, menos 3, né? Então vamos simular lá para ver. Aqui nós temos, ó, exatamente a tensão de saída de menos 3 volts, que era o esperado, tá certo? E aí a gente fez a simulação. Agora vamos para a letra C. Suponha que VA é igual a 2 volts. Determine o valor de RF que levará o ampliop a saturar. Então,
agora eu tenho que expressar V0 em função de RF, né? Porque ele quer ver como o RF se comporta para saturar a saída V0 do ampliop. Então vai ficar assim, ó. Aqui RF e RS não muda, esse trecho não muda, eu vou ter ó, menos 4VA, o V0, né? Só que o VA é 2, então aqui vai ficar menos 8, concorda? Ó, primeira parcela, menos 8. E aqui, ó, opa, desculpa, não vou ter menos 8, né? Porque eu tenho que deixar em função de RF, né? Então eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu vou ter menos RF, que ele quer que eu não use mais os 20K. Ele quer os valores de RF que vão fazer aqui o meu ampliop saturar. Então, o RF vira incógnita. Então, vai ficar menos RF sobre 5K, vezes VA, que é 2, né? Mais 1, mais RF, que é a incógnita, dividido por RS, que é 5K, vezes RP, que é 2K. Mas isso aqui, ó, essa conta aqui, como não é função de RF, ela se mantém, né? Então eu vou ter aqui 2 vezes 5, 10, essa conta vai dar 1, né? Ó, vai ficar 10 sobre 10. Então eu não preciso colocar, aqui vai ficar vezes 1, né? Ó, porque é essa parcela, ó, que é 2 vezes 5, 10 sobre 10, que dá 1, né? Então, essa aqui é a minha expressão. Vamos simplificar um pouco mais essa expressão. Então, V0 vai ficar... É o K levado para cima, vira mili, né? Então, vou ficar 2 dividido por 5, né? Nós vamos ter aí 0,4, né? Menos 0,4 mili RF. Menos 0,4 mili RF. Aqui, ó, eu vou ter o seguinte, ó. Aqui é como se eu tivesse 1 dividido por 5, concordam? 1 dividido por 5 vai me dar 0,2. E o K, quando eu jogo para cima, vira mili. Então fica mais 0,2 mili RF, somado com esse mais 1 aqui, né? Ó. Mais 1. Porque é vezes 1, né? É o mesmo que não ter vezes nada. Eu posso até tirar esse 1 daqui. Então essa é a minha expressão de V0 em função de RF. E aí, se eu quero ver os limites de saturação, ou seja, os valores de RF que levarão o ampliop a saturar, então eu tenho que ver quais os valores de RF permitidos, né? Porque a partir desse valor permitido é que não vai garantir mais a região linear, né? Assim? E aí ele satura. Então eu vou ter que fazer duas contas aqui, na verdade. A primeira delas é o meu V0, ele tem que ser menor do que 10 volts para estar na região linear. Então, quem é o meu V0? Menos, ó, posso até já simplificar isso aqui, né? Ó, V0 é igual a menos 0,2 mili RF mais 1, né? Menos 0,4 mais 0,2 dá menos 0,2. Então, meu V0 é quem? Menos 0,2 mili RF mais 1 tem que ser menor do que 10. Se eu subtrair 1 de ambos os lados, vai ficar menos 0,2 mili RF. Subtrair 1 aqui, esse 1 some. E 10 subtraído 1 vai para 9. Aí aqui nós vamos ter, ó, RF é menor do que 9 dividido por menos 0,2 mili. Meu RF vai ser menor. Opa, desculpa, né? Faltou aqui um trecho aqui, pessoal.
Aqui, ó, o negativo está do lado esquerdo, né? Então tem que multiplicar, para eu deixar o positivo do lado esquerdo, eu tenho que multiplicar ambos os lados por menos 1. Então eu vou ficar RF, né, ó, maior do que menos 9, e aí passo o 0,2 milli dividindo, né, ó, 0,2 milli. Então RF tem que ser maior aí do que menos 45K. Se eu fizer essa conta, né? Ohms. A gente já sabe que, ou seja, maior do que menos 45K, como eu não tenho resistores negativos, eu sei que o RF tem que ser maior do que zero, né? Maior do que 0 ohms. Essa é a primeira parcela da análise, né? E o V0, ele tem que ser maior do que menos 10 para estar na região linear. Então, meu menos 0,2 mili RF mais 1 tem que ser maior do que menos 10. Aí eu vou ter o seguinte, ó. Se eu subtrair um de ambos os lados, eu vou ter menos 0,2 mili RF. Aqui o 1 subtraído de 1 vai para 0. Menos 10 subtraído de 1 vai para menos 11. Se ambos os lados, né, eu multiplicar por menos 1, vai ficar 0,2 mili RF menor do que 11. E aí nós vamos ter RF menor do que 11 dividido, né, por 0,2 milli. Ou seja, meu RF menor, 11 dividido por 0,2 milli, vai me dar 55 quiloohms. Então, qual é o intervalo aí, se eu fizer uma retinha, por exemplo, aqui, de valores de RF? Qual o intervalo possível de valores de RF? Ele tem que estar entre 0 e 55K. Então, aqui, ó, meu ampiop está na região linear. Aqui, ó, nesse intervalo. Certo? Ou seja, para eu saturar o meu ampiop, basta que eu coloque um resistor maior do que 55K. Vamos simular isso aí? Então, vamos colocar aqui a resposta, né? Tá assim, ó, ampiop satura se RF maior do que 55K. Porque menor do que zero não é possível, né, pessoal? Não tem resistor negativo, tá? Ok, K o quê? K ohms, né? Quilômetros. Então, vamos simular lá isso aí no circuito. Então, eu vou botar aqui, ó, 55K, que é o limite, tá? Ele não saturou ainda, né? Vamos rodar. Ó, ele chegou em menos 9,9, né? Quase satura, tá? Ó, porque é mais ou menos 10, né? A saturação desse ampiop. Mas digamos que agora a gente passou, né? Vou botar aqui 60K. Ó. Passou. Passou dos 55. Ele vai saturar. Ó. Observe, ó, menos 9,99. Ele não mudou. Ele travou no 9,99, entendeu? Se eu botar aqui 100K, ele vai continuar, porque é maior do que 55, né? Vai continuar no menos 9,999, ó, certo? Porque ele está saturado, ele não passa disso, tá bom? Então, agora se eu botar, por exemplo, 55K, que foi o que a gente falou que era o limite, aí ele já opera no limite da saturação, menos 9,9 na primeira casa. Se eu botar talvez 50K, aí ele já não está mais na saturação, né? Já vai estar um pouquinho mais abaixo, tá bom? Ó, menos 8,9, ó. Ok? Muito bem. Então essa aí foi a questão de número 7. Deixa eu fechar aqui. Vamos para a questão de número 8. Última questão da lista da V2, que diz a questão de número 8. Diz o seguinte: o ampiop dessa figura é ideal. Vamos levar essa figura lá para a nossa lousa, né?
Questão de número 8. Calcule V0 quando VG é igual a 4 volts. Vamos ver que configuração é essa, pessoal. Observe aqui, ó, que essa configuração, eu vou ter uma tensão, né, provida ou providenciada por essa VG após o divisor de tensão, aqui na entrada não inversora do amp-op. E na entrada inversora do amp-op está aterrada, não tem fonte. Então, esse aqui é um amplificador operacional não inversor. Né? Vamos logo lembrar aqui da expressão dele. Então, quem é a saída V0? V0 vai ser 1 mais R feedback, que é 63K, né? RF, né? 63K sobre RS. No meu caso, o RS aqui é 30K. Vezes a tensão de entrada. Quem é a tensão de entrada? Eu tenho um divisor aqui de tensão nesse circuito aqui, ó. Então, eu preciso da tensão de entrada. Então, vamos fazer o divisor de tensão. Então, o divisor de tensão fica assim, ó. Eu quero a tensão nesse ponto, então é a tensão aqui em cima do 68K. Então, vai ser 68K dividido por 68K mais 12K vezes a tensão VG. Essa é a expressão desse meu amp-op, que a gente já viu, que é o amp-op, né? É o amplificador não inversor. Não inversor, tá certo? Vamos ver o que diz a letra B. Especifique a faixa de valores de VG, da tensão VG, de modo que o amp-op opere de modo linear. Então, ele quer que eu faça a análise do V0, só que agora considerando valores variáveis para VG, essa tensão de entrada. Ou seja, é só eu simplificar isso aqui, porque essa expressão já está com V0 em função de VG, né? Então, quanto para a letra A aqui, ó, como ficaria, né? Meu V0, aí eu vou ter 1 sobre, né? Ó, aliás, 1 mais 63K por 30K dá 2,1 vezes 68K sobre 80K, né? Isso aí vai me dar 0,85. E o VG, né? O VG aqui, eu não sei quanto vale, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Especifica a faixa de valores de VG, exato. Calcule V0 quando VG é igual a 4, né? Na letra A. Então, pronto, eu estou na letra A, tá certo? Calcule V0 quando VG é igual a 4. Estava pulando ela, né? Então, quando VG for 4, ó, então eu vou ter 4 aqui, ó. Então, quem vai ser V0? 3,1 vezes 0,85 vezes 4. Isso aí vai me dar um V0 de 10,54 volts. Eu já posso simular isso aí. Vamos lá na questão 8. Então, eu já fiz esse circuito, né? Questão 8, ó. Aqui é o circuito. O que eu tenho aqui, ó? Esse resistor é 63K, ó. 30K, 12,68, 12,68, mais ou menos 12 as fontes. VG é 4, né? Então a gente altera aqui para 4, ó. 27K na saída. E aí, ó, eu estou vendo aqui que o valor calculado aqui pelo projeto, 10,54 volts. E a gente vai obter aqui na saída 10,54 volts após a simulação. Então, essa é a letra A, tá bom? Vamos para a letra B de bola. B de bola. O que diz a letra B? Especifica a faixa de valores de VG para que um amp-op opere de modo linear.
Então agora sim, né? Agora eu vou voltar para essa expressão aqui, ó, só que meu VG não é mais 4, tá? Então que expressão é essa? Opa, desculpa. Vamos usar essa aqui de baixo, né? Agora aqui é 4, mas eu não vou usar mais 4, tá bom? Porque agora ele quer que fique em função de VG. Então meu V0 é 3,1 vezes 0,85 vezes 4. Então meu V0 vai ser, vamos fazer essa conta aí, 3,1 vezes 0,85 dá 2,635. 2,635, tá? Aqui é VG, tá certo? Aí ele quer, ó, aqui essa é a minha expressão, né? De V0 em função de VG. E ele quer, na questão, eu saber onde que isso vai garantir que eu opere, né, os valores de VG que vão garantir que eu opere na região linear do Ampiop. Ou seja, eu preciso usar essa expressão em duas situações novamente, né? Ó. Na região linear, V0 tem que ser menor do que 12, não é isso? Só que quem é V0? 2,635 VG, menor do que 12. 2, ou seja, VG menor do que 12 dividido por 2,635. Então, VG menor do que 4,55. É 12 dividido por 2,635. 4,55. Ok? Então, meu VG ó, tem que ser menor do que 4,55 e a outra condição é o meu V0 maior do que menos 12. Então, eu vou ter 2,635 VG maior do que menos 12. VG maior do que menos 12 dividido por 2,635, ou seja, VG maior, mesma conta, né? Aqui, ó, maior do que menos 4,55 volts. Então, na letra B, para eu garantir a linearidade de operação do meu Ampiop, os meus valores de VG têm que ser maiores do que menos 4,55, menores do que 4,55, nessa faixa de valores aqui. Ó. Okay? E na letra C de casa, para finalizar, letra C. Uma letra C de caso, o que ele pede aqui? Admita que VG seja igual a 2 volts e que o resistor de 63K seja substituído por um resistor variável. Então agora aqui entra um RF, né? Qual o valor do RF para a saturação do Ampiop? Que é essa é idêntica à questão anterior. Ele está dizendo que o meu VG é 2 volts. Então eu vou ter que voltar para essa expressão aqui, ó. A primeira, meu VG é 2, né? Deixa eu ver se eu consigo ganhar um pouquinho de espaço aqui. Tentar puxar um pouquinho aqui mais para a esquerda. Pronto, para eu ganhar um pouquinho de espaço aqui na letra C, tá? Vou fazer de novo aqui. C de casa. Então eu vou refazer essa expressão. Então meu V0
vai ser quem? Ó? 1 mais RF sobre 30K vezes, aí ó, aqui vai ficar o mesmo valor, né? Porque não depende de RF essa parcela, tá vendo? Ó? Depende só de 68,12, né? Então aqui, ó, eu vou ter esse mesmo valor aqui, ó, dessa conta, né? Essa conta aqui que me dá o 0,85, tá certo? Vezes 0,85, vezes o VG, que na letra C ele diz que VG é 2, né? Então é 0,85 vezes 2, né? Quanto é que é 0,85 vezes 2, né? O que eu vou fazer agora, ó. V0 é... Aqui, eu vou ter o seguinte, ó. 0,85 vezes 2 dá 1,7. Aqui, ó. 1,7. Se eu fizer 1,7, né, que vai ficar multiplicando aqui fora, né, vezes 1, vai me dar 1,7. Aqui mais, aí eu vou ficar com 1,7 RF sobre 30K. Isso vai me dar a seguinte expressão para V0. 1,7 dividido por 30K vai me dar 56,6 micro vezes RF, mais 1,7. Essa é a minha expressão do V0, em função de RF. Aí eu tenho que fazer aquela mesma análise, né? Se V0 tem que ser menor do que 12, né? Então 56,6 micro RF mais 1,7 tem que ser menor do que 12, concorda? Se eu subtrair 1,7 de ambos os lados, eu vou ter 56,6 micro RF menor do que 10,3. E se eu dividir o 10,3 por 56,6 micro, eu vou ter um RF menor do que 182 aproximadamente, 181 quiloohms. Então, meu RF tem que ser menor do que 181 quiloohms. A segunda análise é V0 tem que ser maior do que menos 12. Então, 56,6 micro RF mais 1,7 tem que ser maior do que menos 12. Então, se eu subtrair 1,7 de ambos os lados, eu vou ter 56,6 micro RF maior que menos 13,7. Se passar dividindo aí, eu vou ter um RF menor, aliás, desculpa, maior do que menos 241 ou 242, arredondando, quiloohms. Ou seja, maior do que um valor negativo, na verdade eu tenho que ter RF maior do que zero. Então, meu intervalo de RF, ó, nessa condição, é 0 e 181K ohms, né? Essa é a minha região linear do Ampiop, nesse intervalo. Então, ele quer na questão qual o valor de resistor variável que provocará a saturação do Ampiop. Então, o valor RF maior do que 181K, certo? Essa seria a resposta. Como é que a gente comprova isso por simulação? Bota um valor maior do que 181K lá no simulador. E ele vai mostrar a saturação do Ampiop. Então, vamos olhar. Pega lá o nosso circuito. Aqui já é 2 volts, né, na letra C. E aqui, ó, se eu botar 63K, não está saturado, né? O meu Ampiop não está saturado. 5 é um valor entre menos 12 e 12. Agora, se eu levar aqui o meu RF para 180
90K, passando do 181, ó. Aí eu vou simular, o que a gente vai obter? A gente vai obter, ó, saturado aqui em 12, tá certo? 190. Se eu botar o limite 181K, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar próximo da saturação. Então bastava você botar 11,9, né? Saturação em 12. Então bastava você colocar qualquer valor acima de 181 aqui, que mostraria a saturação, ou até o próprio 181, né? Como um limite, tá certo? Então, maior que 181K. E assim, pessoal, essa aí foi a nossa atividade de V2, né? Valendo a maior parcela da nota. Então, eu vou deixar esse vídeo para vocês e vamos ficar por aqui, tá bom? Tchau, tchau.